www.hepatitesvirais.com.br. Jundiaí tem uma das melhores infraestruturas de tratamento, armazenamento e distribuição de água do país. E a gente continua investindo, melhorando a rede e pensando no futuro. Com a ampliação da represa, o abastecimento para os próximos 50 anos já está garantido. Água disponível significa novas empresas, empregos, bons salários e qualidade de vida para a nossa população. Com investimento em saneamento e infraestrutura, Jundiaí garante hoje um amanhã cada vez melhor. Planejando dá certo. Da ISA, água tratada com consciência. Prefeitura de Jundiaí. Oportunidade é para todos. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Painel TVE, que hoje discute um assunto muito interessante, mas também polêmico: cirurgia plástica. O Brasil já é o segundo mercado mundial no número de intervenções cirúrgicas. São 700 mil cirurgias plásticas realizadas por ano no país. Dessas, 73% são de ordem estética. E para falarmos sobre cirurgias plásticas, indicações, questões psicológicas decorrentes das intervenções e até os problemas causados por cirurgias mal sucedidas, a gente recebe aqui no estúdio o cirurgião plástico Vandir Schlosser. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa noite. Eu recebo aqui também a psicóloga Miriam Kodarin. Boa noite, Miriam. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Obrigada a eu. E para fazer esse programa comigo, eu tenho aqui de volta o jornalista Juliano Chagas. Boa noite, Juliano. Boa noite, Cristiane. Boa noite aos nossos convidados. E você que nos acompanha de casa pode participar do programa mandando sua dúvida ou comentário sobre cirurgia plástica através do chat do nosso site www.tvejundiaí.com.br ou então pela nossa página no Facebook. Basta acessar o facebook.com/tvejundiaí. Para a gente começar, existem dois tipos básicos de cirurgia plástica: reparadora e estética. E eu gostaria que o doutor explicasse qual é a diferença entre esses dois tipos de cirurgia. A cirurgia reparadora é aquela que vai reconstruir um defeito que pode ser congênito, né? Quando você nasce com alguma anormalidade anatômica, como fissura lábio-palatina, que é o lábio leporino, ou alguma malformação, como a ausência de orelha, ou um defeito adquirido, como por exemplo uma queimadura, um acidente, ou então uma ressecção de alguma parte do corpo por um tumor, né? Um câncer, que aí deve ser reconstruído. Então, quando a gente está corrigindo uma anormalidade, um defeito anatômico, é considerado então uma cirurgia reparadora. Quando a reconstrução, a cirurgia visa melhorar do ponto de vista estético algum segmento, qualquer ele, então a gente considera uma cirurgia estética. Entretanto, né, a divisa, essa linha divisória entre cirurgia plástica, estética e reparadora nem sempre é tão nítida. Muitas vezes existe uma certa... Toda cirurgia reparadora é um pouco estética, e toda cirurgia estética tem também o seu componente reparador. Então existem aquelas que são eminentemente estéticas e aquelas eminentemente reparadoras, mas no meio existe aí um meio termo, vamos dizer assim, né? A gente tem algumas fotos de cirurgias reparadoras e eu vou pedir para a Camila lá no Twitter soltar essas fotos para a gente poder comentar em cima delas. Aí a gente tem, doutor, orelha de abano. Um caso de correção de orelha de abano é considerado, por exemplo, uma cirurgia estética, né? A não ser que a orelha seja... tem algum defeito maior, ou seja, anatômico. Às vezes existe uma deficiência que chama microtia, que a orelha é muito pequena, né? E nós vamos fazer uma reconstrução, um reenxerto para reconstruir a orelha, ou mesmo tem alguns casos que existe a ausência total da orelha. Então, nesses casos, a gente estaria considerando uma cirurgia reparadora. No caso, é uma cirurgia estética, né? Agora, Miriam, isso também mexe muito com a autoestima da criança, principalmente, que tem aí a chamada orelha de abano. Com certeza. Nós podemos até observar a expressão do olhar, do antes e do depois, né? Mas
com certeza mexe muito, muito. Sim. Esse tipo de cirurgia é comum em crianças ou não? É bastante comum. Principalmente em crianças. Principalmente em crianças, embora a gente tenha alguns adultos que também façam cirurgia. Né? A gente tem uma outra aí, doutor? Então, aí já é uma deformidade maior, né? Vejam que não é só uma questão da orelha, ela é uma orelha anatomicamente anormal, né? Então aí a gente considera que é uma cirurgia reparadora. Vamos passar para a próxima foto, doutor? Aí a gente chama de uma amastia, foi feita uma ressecção, né? Da mama, provavelmente por um câncer de mama, né? E aí foi feita uma reconstrução. Então essa é uma cirurgia reparadora. Né? É uma cirurgia que é cada vez mais feita, felizmente, porque a ausência da mama para a mulher é um trauma muito grande, né? Tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. E então esse benefício da cirurgia plástica para essas mulheres é muito grande. Né? Mais um caso, né, Miriam, que a cirurgia plástica mexe aí com a questão da autoestima. Muito, não tenha dúvida disso, né? A cirurgia plástica ela pode ser aquele fator que resgate, né, essa autoestima, esse viver bem. Né? Mesmo num caso como esse que a gente está vendo aí de lábio leporino, né? Também... Esse o lábio leporino, assim, tanto para o paciente, mas para a família, é um problema muito grande, né? Imagina quando nasce, todo mundo fica feliz, nasceu a criança, quer mostrar o seu filho para todo mundo, e aí chega, a família tem vergonha, né? Se sente mal. A mãe se sente culpada, embora não tenha, evidentemente, culpa nenhuma, ela se sente muito culpada por isso. Então, a função da cirurgia plástica é muito, muito importante. Né? Em que idade, desculpa, Juliano, em que idade, por exemplo, é possível fazer uma cirurgia plástica como essa? É possível fazer em crianças? É possível. A partir dos 3 meses a gente já pode operar. Né? Normalmente, essas cirurgias, dependendo da gravidade, pode ser feita por etapas. Né? Se é uma coisinha simples, uma única cirurgia resolve. Mas quando tem também o céu da boca, né, o palato fendido, então são mais cirurgias. Mas a partir dos 3 meses a gente já pode começar e finalizar aí por volta de 1 ano, 1 ano e meio. E o SUS e os planos de saúde, eles cobrem esse tipo de cirurgia? Por exemplo, o lábio leporino ou uma orelha de abano e mesmo a reconstrução da mama? Com certeza. É obrigação tanto dos planos de saúde quanto do SUS pagar todas essas cirurgias, todos os custos envolvidos. Né? Bolsa de gordura embaixo dos olhos e também pálpebra. Isso é considerado cirurgia reparadora ou estética? Estética. E aí isso aí, então, o SUS e os planos de saúde não cobrem? Não cobrem. A única exceção seria nos casos que a pálpebra superior, a pele é tão grande que ela começa a impedir ou prejudicar a visão, o campo visual. Nesses casos, aí sim. Mas na grande maioria isso não acontece, então é uma cirurgia estética. Miriam, em relação às cirurgias reparadoras, quanto antes se fizer, em muitos casos, melhor para a pessoa. Com certeza. Aí depende, uma criança, por exemplo, ainda não tem muita noção, né? Até que ela não tenha uma autoconsciência de si, ela não vai sofrer. Mas geralmente, quanto antes for feito, mais vai ser poupado. E hoje tem os bullying nas escolas, né? E geralmente uma criança que traz um probleminha, tal, pode ser o alvo, né, de deboches, e isso é muito negativo. É bem na fase da construção psíquica da criança. Né? Exatamente. Tá. No consultório, vocês percebem esse tipo de coisa de, olha, estamos levando porque já está havendo um problema, ou a gente quer que esse problema não aconteça? No meu caso, muitas vezes, como ele falou da mãe, né? Tem um filho com problema, lábio leporino, alguma outra coisa, a mãe vem com culpa, é quase um complexo de inferioridade que ela sente diante dessa anomalia ali, né? Que a criança é portadora, tá? Agora, a criança em si, não, eu nunca percebi. Pelo menos, até antes dos 7 anos, é muito difícil a criança ter essa consciência, né, de que ela não é normal, né? Ela pode até se perceber, mas ainda não tem essa capacidade, né, de se autoavaliar. Doutora, quais são os cuidados básicos, então, para quem quer fazer uma cirurgia plástica?
Olha, os cuidados são assim, avaliação médica, na verdade, porque cada paciente tem a sua história clínica e cada procedimento tem diferentes graus de agressão ao corpo. Então, se for uma cirurgia pequena, por exemplo, aí o próprio médico examina, pede alguns exames, né, exames de sangue e tal. Se for um paciente, por exemplo, que tem algum problema de saúde, por exemplo, um problema cardíaco, uma pressão muito alta, diabetes, ele deve ser avaliado pelo cardiologista ou pelo endócrino, que vai dar as orientações, né? Então, tudo depende de cada caso. A avaliação do médico é o principal. Não existe, assim, exames que possam ser feitos para todos os pacientes. A gente tem que tirar uma história clínica do paciente, né, examinar e ver, diante daquele caso, diante do tipo de cirurgia proposta, quais são os cuidados que devem ser tomados. Doutor, agora falando em cirurgias estéticas, qual é a mais realizada no Brasil? Existe um empate técnico. Atualmente, prótese de mama e lipoaspiração. Até um tempo, há uns 10 anos atrás, a cirurgia que mais fazia era cirurgia de mama, redução de mama. Aí, por uma questão de um aumento da procura, a prótese de mama passou a ser mais frequente do que a redução. E a lipoaspiração também. Então, essas duas são as primeiras colocadas, né, das estéticas. E as mulheres são as campeãs aí de cirurgias plásticas? Em relação aos homens, com certeza. É uma variação assim, de 70%, 80% de mulheres para 20% de homens. Assim. Miriam, a gente morar aí num país tropical, onde as pessoas têm sol praticamente, calor o ano inteiro, vestir roupas mais leves, isso faz com que essa busca pelo corpo esteticamente melhor vá e chegue à cirurgia plástica? Com certeza, né? Agora, o que eu percebo também no consultório são pessoas com uma autoestima muito baixa. E aí faz rosto, faz seio, refaz porque ainda não está satisfeita. Então, em alguns casos, eu penso que seria muito mais proveitoso, talvez, uma análise antes de ir para uma plástica, tá? Resolver a questão autoestima, o se gostar, o se aceitar, né? Então, isso eu acho uma questão, eu já vi pessoas dizendo, já fiz 2 vezes o nariz, mas ainda não estou satisfeito, já fiz a lipoaspiração e ainda não está satisfeita, mas então não depende de um nariz, não depende de uma pele lisa ou não, né? Há algo muito mais profundo ali. Tá? E nós vivemos numa época do ter juventude, ter beleza, ter dinheiro, ter fama, e o ser se esquece, não é? Não queremos mais ficar velhos, né? Cortamos, reformamos, transformamos em busca disso, né? Então, essa questão do vestido gostoso, maravilhoso, né? Eu acho que é legal poder fazer um reparo, algo que deixa a pessoa segura, mais satisfeita, muito bom. O que acontece às vezes é que busca pela plástica a solução de algo que a plástica não vai resolver. Mas a aparência também é uma coisa que vem embutida, por exemplo, na televisão, nos filmes, nos comerciais, mostram aquelas mulheres lindas, perfeitas, com corpos esculturais, e a realidade nem sempre é essa, né? A aparência hoje em dia, infelizmente, conta muito na nossa sociedade. Hoje o aparecer tem uma importância maior do que ser realmente. Tem pessoa que perde a própria identidade, tá? Ou nunca teve, né? E busca, reforma, transforma e nunca está satisfeito, né? A cirurgia plástica eu acho muito legal, né? Ela corrige, ela embeleza, maravilhoso. Mas se tem algo mais profundo a nível de autoestima, de autoconfiança, nem sempre a cirurgia plástica resolve. Estou certo, doutor? Com certeza. Inclusive, eu acho que o cirurgião plástico deve, né, e eu procuro fazer isso, evitar operar essas pessoas que você percebe que o que elas estão buscando, às vezes, é uma coisa ou irreal, né, ou é uma satisfação de uma coisa que às vezes nem existe, né? Às vezes a pessoa está procurando operar uma coisa que a gente tem que ter bom senso em tudo na vida, né? Então, você submeter a pessoa a uma cirurgia por uma coisa, um ganho, um benefício que é imperceptível quase, né?
É difícil. E a gente recebe nos consultórios, às vezes, pacientes que já operaram várias vezes, e elas vêm ou se queixam da cirurgia anterior e querem fazer uma outra cirurgia. Você percebe que o problema não é bem aquele problema anatômico, né? Como a Miriam disse, é um outro problema. Então, o ideal é evitar operar esses pacientes, encaminhar, né, para um atendimento psicológico ou até psiquiátrico. E né? Como falar isso com o paciente? É difícil, não é fácil, porque normalmente os pacientes não aceitam muito bem essa recomendação. A gente tem que falar com muito jeito, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo como falar. Porque se eu chegar, a pessoa falar, olha, você tem uma dismorfofobia e você tem que procurar um psicólogo, vai ficar bravo. Você tem que falar com muito jeito. Olha, você tem que pensar bem, tentar desencorajar a fazer a cirurgia, você não precisa, né? E aí tenta conversar com alguém. Você já foi um psicólogo, alguma coisa assim, para bater um papo? Às vezes você... Então, às vezes funciona, né? Mas não, são pacientes que às vezes têm algum problema subjacente, né? E é interessante porque busca a perfeição, né? E às vezes tem muito mais coragem de enfrentar um bisturi do que enfrentar uma análise, tá? Então essa questão de se ver, de se conhecer, de se enfrentar, é difícil para muitas pessoas. E buscam uma perfeição estética. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Essa autoestima baixa, ela varia de acordo com a idade, com o sexo ou independe? Não tem isso. A autoestima, dá um recado aqui, ela começa lá na infância, tá? É na família que se desenvolve a autoestima. E hoje, pais não criam mais. Hoje é delegado para terceiros. É a escola, é a babá, é a creche. São bem tratados, né? Os avós e da avó. Mas ali eles podem ser bem alimentados, a higiene boa, nas escolas funcionam muito bem, mas o carinho e o afeto único dos pais falta. Isso é que vai refletir lá na frente. Nós estamos vendo já refletido. Exatamente. Tá? A gente vai ter muito sério. A gente vai ter que dar uma parada rápida agora, mas já a gente volta aqui a falar sobre cirurgia plástica. Então não saia daí que o Painel TVE volta no instante. Vem aí a vacinação contra a gripe, de 5 a 25 de maio, em todas as unidades básicas de saúde. Irão receber a dose idosos a partir de 60 anos de idade, crianças de 6 a 23 meses e gestantes. Em todo o estado serão mais de 7 mil postos. A vacinação é de graça. Procure a UBS mais próxima de você. Na nova ortografia, não se usa o hífen nas palavras compostas com o prefixo co. Veja alguns exemplos. Coedição, coautor, coobrigação. Se a palavra seguinte começar com R ou S, dobram-se essas letras. Veja. Corresponsável, cosseno. Se a palavra seguinte começar com H, corta-se essa letra, unindo-se o prefixo e palavra sem hífen. Veja. Coabitar. Coerdeiro. Estamos aqui no CIEP do Rio de Janeiro para mostrar como o governo federal, em parceria com estados e municípios, está melhorando a educação pública em todos os níveis. E como não há educação de qualidade sem professores valorizados e estimulados, o Ministério da Educação está proporcionando uma série de benefícios para quem ensina na rede pública. Nos últimos anos, foi dada mais atenção para a questão do salário, possibilidade de a gente fazer cursos, capacitando. Quanto mais o governo investe nesse professor e nesse ensino, o país melhor, o país mais desenvolvido. Como você vê, já avançamos bastante. Mas muito ainda precisa ser feito. Melhoria da qualidade da educação. É disso que o Brasil precisa. É isso que o Brasil está fazendo. E com a sua participação, pode fazer muito mais. Informe-se no portal do MEC. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu, Rodrigo Faro, estou aqui hoje para falar do Grendac, o Grupo em Defesa da Criança com Câncer. Localizado em Jundiaí, o Grendac é um hospital diferente de todos que você conhece.
O tratamento de câncer e de doenças hematológicas crônicas é totalmente gratuito, graças à colaboração da comunidade e de parceiros como você. São centenas de crianças que dependem da nossa ajuda. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse convite. Colabore e juntos vamos vencer o câncer infanto-juvenil. Hoje, estima-se que existam 35 mil orquídeas em todo o mundo. A maioria delas floresce uma vez por ano. E apesar da aparência frágil, é uma planta bastante resistente. Identificar o tipo da orquídea é o primeiro passo para quem quer saber como cultivá-la. A maioria das orquídeas necessita de luz solar indireta, o que evita o aparecimento de doenças. Elas devem ser regadas 2 vezes por semana, mas com pouca água. As orquídeas podem ser cultivadas em placas de fibra de coco, madeiras, troncos de árvores ou em vasos. Fala de cirurgia plástica com o médico Vandir Schoser e a psicóloga Milian Kodarin. Lembrando que se você quiser participar do nosso bate-papo, mande um comentário ou uma pergunta a um dos nossos convidados. Interaja com a gente através do chat do nosso site ou então pela nossa página no Facebook. No intervalo, a gente continuou falando aqui de cirurgia plástica e surgiu um assunto muito interessante, que são aquelas pessoas que chegam ao consultório falando, eu quero esse nariz ou eu quero essa boca. Acontece muito de chegar com a revistinha debaixo do braço? Acontece. E as pessoas mostram, eu queria um nariz assim, ou um corpo assim. Isso, na maior parte das vezes, é impossível, né? Porque cada pessoa tem as suas características anatômicas. Então a gente tem que procurar fazer o melhor para aquele corpo, para aquela característica, né? Às vezes até é possível, mas é muito difícil. Porque às vezes até um nariz de uma pessoa não fica bem em outra. Porque tudo no corpo é questão de proporção. Então as proporções têm que ser mantidas, né? Então a largura, a altura e etc. tem que ser mais ou menos pensar individualmente. Então quando você fala eu quero um nariz assim, eu quero uma orelha assim, eu quero seios assim, a gente tem que explicar para o paciente que a gente... E outra coisa, existe um limite da cirurgia plástica. A cirurgia plástica não é mágica, né? Ela não pode fazer tudo, né? Às vezes parece até que é mágica, não deixa cicatriz, mas não é. Existe uma limitação dos tecidos, né, de vascularização, e a gente tem limites que têm que ser respeitados. Senão, se você ultrapassar os limites, você pode ter problemas, né? E dentro desses limites que o senhor fala, dependendo da cirurgia, existe uma idade necessária para ser feita, né? Isso. Varia de acordo com a cirurgia? Varia de acordo com a cirurgia. Por exemplo, a gente estava até comentando, a orelha em abano, né, uma cirurgia que a gente procura fazer por volta dos 6 anos. Por quê? Antes disso, a orelha ainda está em crescimento. Aos 6 anos, ela mais ou menos atingiu o tamanho que ela vai ficar. E depois, com 6 anos, não existe ainda aquele problema do bullying, né, que a Miriam estava falando. A criança, ninguém ainda judia um do outro. Depois dos 6 começa isso. Então é a idade ideal. Para outras cirurgias, por exemplo, redução de mama, a mulher tem que atingir a sua maturidade, né, atingir todo o desenvolvimento, o crescimento para daí ser operada. Ainda voltando aí à questão do querer a cirurgia, querer um nariz igual ao outro, se banalizou um pouco a questão da cirurgia plástica. As pessoas às vezes não esquecem que a cirurgia, como o próprio nome diz, é uma cirurgia e tem seus riscos e suas questões que envolvem qualquer cirurgia? Sim, com certeza. Principalmente
pela mídia ou parte da mídia, né? Até às vezes divulga algumas informações que não são verdade, né? Então parece que é tudo muito, como se diz, muito banal, né? Então a pessoa fala, fulana colocou prótese para sair no carnaval. Como se fosse uma coisa que você coloca num dia, no dia seguinte está lá pulando, desfilando. Não é verdade, é uma cirurgia, tem que ter um período de recuperação, a gente tem que ver se o paciente pode fazer a cirurgia, né? Então tem várias coisas que tem que ser vistas, né? Então tem programas, alguns aí que saem na televisão, que tudo parece muito fácil, mas não é verdade, né? Tem pré-operatório, pós-operatório. A gente tem que ponderar se existe um real benefício em se fazer aquela cirurgia, se aquilo não é uma cirurgia, você não vai submeter o paciente a um risco desnecessário, né? A questão da anestesia também, né? Sim, lógico, tudo tem que ser pesado. Então não é uma cirurgia. Lógico que hoje em dia a cirurgia é muito mais segura do que há um tempo atrás. Anestesia, monitorização, se é tudo muito bem feito, é muito difícil você ter um problema. Mas tem que se pensar. Esses procedimentos cirúrgicos são geralmente feitos em hospitais, não são feitos em clínicas. Os procedimentos com anestesia geral são feitos em hospital. Os procedimentos menores, que podem ser feitos com anestesia local, por muitas cirurgias podem ser feitas com anestesia local, por exemplo, pálpebra, mesmo orelha, que a gente estava comentando, algumas coisas de nariz, né? Ou remoção de pequenos tumores, pintas. Então, tudo isso pode ser feito a nível ambulatorial, em clínica, sem nenhum problema, sem nenhum risco. Né? Mas muitos casos não dão certo. A cirurgia deixa cicatrizes, precisam ser refeitas, e a gente tem fotos de casos assim. Eu vou pedir mais uma vez para a Camila disparar essas fotos para a gente poder comentar. Doutor, o que é isso? Isso é uma prótese de silicone que não deu muito certo, né? Então, porque houve um exagero, né, no tamanho da prótese, foi feita uma redução de pele, né? A gente observa que existe uma cicatriz inferior aí, né, embaixo da areola, né, que mostra que foi feita uma retirada de pele. E como não foi feita uma diminuição da areola, a areola esticou muito, foi retirada muita pele para uma prótese muito grande. Então fica com esse formato... Em vez de melhorar... a gente não sabe como é que era antes, né? Então, mas certamente poderia ser feito uma coisa mais anatômica, vamos dizer assim, uma prótese menor, né? Que ficaria bem melhor, né? Miriam, nesses casos também, olha isso aí também, mais uma cirurgia que visivelmente não deu certo. Nesse caso também a pessoa, o que era para melhorar a autoestima acaba piorando, né, Miriam? Com certeza. Não sei como era, né? Mas... Com certeza não era tão ruim, né? Isso, então esse talvez também seja um caso de não aceitação da própria idade, nós só ficamos velhos porque não morremos, né? Mas não aceita, né, os limites, né, da idade. Próxima foto, por favor. Aí, visivelmente, os seios ficaram grudados, doutor. Como que chega num ponto como esse? Aí, na verdade, é um erro técnico, né? Porque foi colocado uma prótese talvez um pouco grande demais e foi feito o descolamento da pele, os dois descolamentos juntou um lado com o outro, né? Então aconteceu isso que a gente chama de simmastia, quando as duas mamas se unem, né? Isso tem conserto? Tem, não é muito simples, mas tem sim. Quer dizer, às vezes o remendo fica... Normalmente é sempre mais difícil a gente remendar, quer dizer, consertar uma coisa mal feita do que fazer pela primeira vez. É sempre mais difícil, são cirurgias secundárias, né? E aí a gente tem imagem, isso é um queloide, doutor? Na verdade, não chega a ser bem um queloide, é uma cicatriz alargada, né? O que aconteceu? Foi tirado muita pele, né? A tensão ficou muito grande, então a cicatriz, ela não suporta a tensão, né? Então ela vai como que rasgando aos poucos, né? Vai esgarçando, né? Como um tecido que você vai puxando e vai dando essa cicatriz alargada, né? Dessa forma. Por exemplo, cirurgias de redução de estômago, pode acontecer esse tipo de coisa? Ou não? Você diz a reparação depois do emagrecimento, né? Teoricamente pode, né? Se não for bem executado, ou tiver algum problema na cirurgia, né? Todas as cirurgias que não dão certo, elas têm conserto ou nem sempre? Nem sempre, né? Alguns casos
tão graves que sempre dá para se tentar melhorar alguma coisa, né? Mas às vezes, assim, para voltar à normalidade, em alguns casos é difícil, né? Porque o tecido, às vezes, ele é tão tracionado que é difícil você repor, colocar de volta, né? Sempre a gente pode melhorar. Aquele abdômen, por exemplo, que foi mostrado, é um pouco difícil, não tem muito. Você pode tentar melhorar a cicatriz e tal, mas como estava muito tenso, faltava pele, né? É difícil você repor essa pele de uma forma que fique normal, né? E o que acontece, doutor? É falta de prática do profissional? Ou é um profissional não habilitado? Ou a cirurgia foi feita numa pessoa que não poderia fazer a cirurgia? Cada caso é um caso? É lógico, cada caso é um caso, difícil a gente generalizar. Mas de uma forma geral, o que eu tenho visto, a maior parte desses casos são profissionais, às vezes, não habilitados. Infelizmente, existem médicos, né, que fazem cirurgias plásticas e não são cirurgiões plásticos formados, né? Então, eles aprendem, né, porque tem a técnica cirúrgica, aprendem a fazer, mas não fazem bem feito, né? Então, acaba acontecendo esses problemas. A gente tem notícias sempre de alguns médicos, às vezes não são nem cirurgiões, que acabam fazendo cirurgias plásticas e por não ter o treinamento, a formação do cirurgião plástico é longa, né? São vários concursos, né, para você fazer 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, tem que prestar uma prova no final, que é difícil, tem que apresentar um trabalho científico e tudo mais. Então, existe um controle muito grande. Agora, se o cidadão lá começa a fazer cirurgia e não tem esse treinamento, a chance de dar problema é muito maior, né? Então, a pessoa que pretende fazer uma cirurgia plástica, seja ela reparadora ou estética, ela, antes de mais nada, deve procurar um profissional habilitado. Com certeza. Como que ela pode chegar a esse profissional? Através de indicação, através do Conselho Regional de Medicina? Existem 2 formas. A primeira forma é verificar se aquele médico realmente é cirurgião plástico. Existe um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Então, se você colocar www.cirurgiaplástica.org.br, entra no site, você pode verificar, colocar o nome do cirurgião, através do CRM, ele vai aparecer e a pessoa verifica se ele realmente é cirurgião plástico. E depois ter sempre uma indicação, né? Procurar saber se aquele cirurgião fez alguma pessoa da família, amigos, ter indicação, né? Isso é importante, se ele faz aquele tipo de cirurgia que a pessoa quer fazer, se os casos são bem sucedidos, né? Isso é importante. E também conversar com o cirurgião, saber, perguntar bastante como é que é a cirurgia, saber que toda cirurgia pode ter seus problemas, né? Então o cirurgião consciente, ele vai falar tudo isso, vai explicar que pode ter alguma intercorrência, pode ter algum problema, isso é importante. Agora, a gente vê muito, que nem a gente estava falando no bloco anterior, em relação às pessoas que chegam e você percebe que ela tem algum problema psicológico e que ela quer resolver isso com a cirurgia plástica. E aí, quando o médico diz um não, a pessoa, o que faz? Corre para um próximo consultório. E isso aí é muito complicado também, né? A pessoa que muitas vezes não está preparada psicologicamente acaba fazendo isso. E aí, causando, de repente, um problema como esse que a gente verificou, né? Aí nós podemos imaginar em que estado essa pessoa fica, né? E se em alguns casos não tem nem como reverter, aí processo, né? Às vezes é difícil para o cirurgião, porque às vezes o paciente chega e pede uma cirurgia. E eu digo, ou o cirurgião fala, olha, no seu caso não dá, ou você tem que emagrecer um pouco mais, isso também é muito... E o paciente, ele pede, você fica tentando vencer, até convencer. E às vezes o cirurgião acaba cedendo, né? Querendo ajudar, às vezes, até com boa intenção, né? E às vezes não dá certo. Então tem que ser firme nessa hora, né? De saber disso. O senhor falou agora, às vezes a pessoa precisa emagrecer. Hoje a gente percebe que muita gente faz a lipoaspiração, por exemplo, na ânsia de querer um corpo perfeito, mas logo depois da cirurgia ela volta a ganhar toda aquela gordura abdominal, ou seja lá aonde foi tirada. Isso acontece muito. Acontece.
A lipoaspiração, na verdade, ela é um procedimento, uma cirurgia para contorno corporal, né? Não é para emagrecer. Então, quem está acima do peso tem que primeiro emagrecer para depois pensar em fazer uma lipoaspiração. Aquela pessoa que está no peso ideal, ou no próximo do peso ideal, um peso saudável, e mesmo assim tem alguns acúmulos de gordura, né? Qualquer culote, barriga, assim, aí sim é uma boa indicação, porque você vai agir naquele local, melhorando o contorno, porque mesmo às vezes é uma reserva de gordura difícil da pessoa perder, né? Ela mesmo estando no peso ideal, ela não consegue perder. Aí sim é interessante fazer a lipoaspiração. Quando ela está acima do peso, ela tem que fazer aquilo que todo mundo sabe, né? Exercício físico, dieta. E aí, mais uma vez, entra a questão psicológica, né? A gente vê que as pessoas querem pelo mais fácil. Com certeza. Não querem sofrer a conquista, né? Da perda do peso, prefere alguma coisa mais mágica, né? Mais imediatista. Mais imediatista, né? Tem muitas pessoas que eu conheço que já passaram por 3 lipoaspiração, né? Não aprenderam ainda a cuidar, a se cuidar, né? Existem pessoas que não podem passar por uma cirurgia plástica de jeito nenhum? Sim, mas são pessoas que têm algum problema de saúde muito importante, né? Ou algum problema cardíaco, né? Algum problema, às vezes, uma insuficiência renal, mas tem que ser um problema bem grave, né? Assim, porque normalmente a anestesia hoje também está bastante desenvolvida, então mesmo nesses casos a gente fazendo um bom controle no pré-operatório, no pós-operatório, é possível se fazer a cirurgia. Doutor, rapidamente, que nosso tempo é curto, em março desse ano a Anvisa suspendeu a importação de algumas próteses de silicone devido a problemas que ocorreram em vários países, inclusive no Brasil. Também em relação ao material utilizado pelos médicos, é importante que a pessoa saiba essa procedência e de que forma ela pode fazer isso? Com certeza. Ela tem que, o profissional, o cirurgião, ele tem que procurar sempre aquele produto que tem um histórico, né, de não ter problemas, de empresas que são idôneas, né? Então, a prótese de silicone, nos últimos anos, tem surgido várias marcas aí de diferentes procedências, né? E que a gente tem que ter um pouco de um pé atrás. Esse caso que você citou, que é daquela marca PIP, né, é um caso de polícia, na verdade, porque o que houve foi uma adulteração. Ao invés de usar o silicone, porque o silicone ele é inerte, ele não causa nenhuma reação no organismo. Né? Mesmo que ele estoure, por exemplo. Mesmo que ele estoure, não tem nenhuma reação. O problema é o que vem junto com o silicone. Esse silicone industrial, que é usado para fazer vedação de janela e tal, esse silicone, ele é silicone mesmo, só que ele vem com uma série de impurezas junto, né, que no processo de fabricação. E essa firma estava usando o silicone industrial com as impurezas no lugar do silicone medicinal, que é o silicone puro. Então, o que causa o problema não é o silicone, é o que veio junto com o silicone. E ele fez isso porque é muito mais barato, né, o industrial. Então, é um caso, como eu falei, de polícia. Tanto é que ele está fugido, né, o dono da empresa. Né? A gente vai ter que dar mais uma parada no painel, mas é rapidinho. No próximo bloco a gente volta aqui a esse assunto tão interessante que é a cirurgia plástica. Até já. Uma cidade com qualidade de vida precisa garantir uma ótima educação para todos. Todas as nossas crianças já têm assegurado o ensino de qualidade até os 8 anos. Elas vão aprender mais do que ler e escrever. Vão ter a base para crescer na vida. 2 professores por sala no primeiro ano e aulas de inglês desde o primeiro ano. Material didático de graça para alunos e professores. E avaliação anual de todos os alunos. Já estão funcionando 2 escolas em tempo integral e creches para quem precisa trabalhar e deixar seus filhos em segurança. Jundiaí precisa da união de todos na construção da cidade que sonhamos. Vamos continuar caminhando, construindo o nosso futuro. Jundiaí, oportunidade é para todos.
Não é fácil ver a hepatite. Muitas vezes não aparece, mas é coisa séria. E com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Se você recebeu transfusão de sangue antes de 1993, fez sexo sem camisinha, usou material não esterilizado ou compartilhou materiais para uso de drogas, vá até uma unidade de saúde e faça o teste de hepatites B e C. Cuide-se agora. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br. Jundiaí tem uma das melhores infraestruturas de tratamento, armazenamento e distribuição de água do país. E a gente continua investindo, melhorando a rede e pensando no futuro. Com a ampliação da represa, o abastecimento para os próximos 50 anos já está garantido. Água disponível significa novas empresas, empregos, bons salários e qualidade de vida para a nossa população. Com investimento em saneamento e infraestrutura, Jundiaí garante hoje um amanhã cada vez melhor. Planejando dá certo. Da ISA, água tratada com consciência. Prefeitura de Jundiaí. Oportunidade é para todos. O Painel TVE está de volta e a gente continua falando sobre cirurgia plástica com o Dr. Vandir Schrözer e a psicóloga Miriam Kodari. Este é o último bloco do programa, mas ainda dá tempo de você participar. Mande sua pergunta ou seu comentário sobre cirurgia plástica pelo chat do nosso site www.tvejundiaí.com.br ou então pela nossa página no Facebook www.facebook.com/tvejundiaí. E como sempre, na hora do intervalo, a gente estava aqui continuando o nosso papo sobre cirurgia plástica e entrou um assunto muito interessante que o Juliano gostaria de saber. Doutor, hoje há um acesso mais democrático à cirurgia plástica. Isso é importante também, principalmente para a população que precisa mesmo. Com certeza, né? Porque até alguns anos atrás era mais difícil o acesso à cirurgia plástica. Hoje existem várias formas, né? Até com a melhora da economia, com o maior número de profissionais, de que toda pessoa tenha condições, às vezes, de ser submetida a uma cirurgia plástica reparadora, né? Ou mesmo estética, né? Naqueles casos em que existe aquela dificuldade que a estética passa a ser reparadora também, né? Então isso felizmente está se popularizando, né? Cada vez mais uma parcela maior da população tem acesso à cirurgia plástica. Agora, Miriam, a gente poderia falar que está havendo uma compulsão por cirurgia plástica? Muita gente faz uma cirurgia atrás da outra, né? Exatamente. Mas é uma busca de algo que a cirurgia plástica não vai dar, né? Então, tem alguns casos que antes da cirurgia plástica seria muito bom se submetesse a uma análise, né? Descobrir onde está a insatisfação dessa existência. Agora, tem também a questão que você falou em blocos anteriores em relação à busca pela juventude eterna. Né? A pessoa quer, aos 70, 80 anos, ter o rosto de uma pessoa de 20, 30. E isso é impossível. É impossível. A gente, inclusive, tem aí fotos de pessoas famosas que ficaram deformadas devido ao excesso de cirurgias plásticas. E eu vou pedir para a Camila soltar mais uma vez essas. Aí é a Donatella Versace, a estilista, ainda antes da cirurgia, essa foto, se não me engano, é de 1989. E a próxima é de 2000. A gente já vê aí uma grande mudança. E a gente tem uma outra ainda de 2009, não veio essa foto, mas a gente vê essa aí também, é uma atriz também norte-americana, que ficou assim, depois de tantas intervenções cirúrgicas. As pessoas ficam meio parecidas, né, doutor? Depois de tantas intervenções assim, a boca grande, o nariz, as maçãs do rosto, os olhos puxados, acaba ficando tudo com a mesma feição. Porque fica quase como uma máscara, né? É um estigma de todas. Na verdade, não é só cirurgia, aí tem vários preenchimentos, né? Vários procedimentos adicionais aí que deixam, acabam ficando com essa cara que não é nem uma face muito humana, né? Parece que falta uma humanidade, alguma coisa. Perde a naturalidade, né? A naturalidade é o que o ser humano tem de bonito, né? Pois é.
Há limite para o número de intervenções, doutora? Por exemplo, fiz 10 cirurgias ou fiz 5 cirurgias, aí a gente tem um excesso de silicone no seio da moça, a gente percebe que é muito maior do que o corpo dela, que é aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, né? Às vezes o corpo não condiz com aquilo que a cirurgia se propõe. Existem limites, né? Exatamente, ao invés de melhorar, piora a situação, né? Existem limites, assim, tanto do ponto de vista estético, de está totalmente desproporcional, por exemplo, nesse caso, como existe um limite de distensão da pele, né? A pele, ela vai esticando, ela vai afinando até o ponto de você poder ter um rompimento, uma flacidez depois. A pele não vai sustentar um peso tão grande assim. Então aquilo alguma hora vai cair, né? Teve uma brasileira que fez aí, ela chegou a ficar no Guinness por ter feito os maiores seios do mundo, e ela teve um problema muito sério porque estourou a prótese dela e ela teve complicações seríssimas, né? Isso aí também é um grande problema. Eu pessoalmente considero uma aberração, né? Porque não é uma coisa normal. Não existe um bom senso, uma normalidade. Isso certamente é um caso que tem um desvio psicológico, com certeza. Psíquico, né? Mas eu penso, não tem nenhum limite, doutor Nadir, para o tamanho, digamos? Existe, né? Mas esse limite é do bom senso do cirurgião, né? É evidente que cada paciente tem uma distensibilidade diferente, existe uma proporção. Eu acho que a gente deve buscar sempre aquela naturalidade, né? Evitar tudo aquilo que seja mais. Se a pessoa tem uma mama pequena, então já é da natureza dela ter uma mama pequena. Então a gente vai buscar chegar na normalidade, mas não passar para o outro lado, né? Se a pessoa tem uma mama pequena, passar para uma mama gigante, né? No caso da prótese mamária, ela precisa ser trocada também, né? Com o passar do tempo, hoje já não? Não necessariamente. As próteses mais antigas, elas tinham uma durabilidade de 10 a 15 anos que tinha que ser trocada. Hoje em dia, com a melhora dos implantes, eles têm um tempo maior. Não dá para a gente dizer que é para sempre, mas pode ficar até uns 20, 25 anos, não existe assim um limite. Tem que se fazer um controle, isso sim é importante, né? Exame clínico, ultrassom, para a gente verificar se está tudo em ordem, né? E uma mulher que colocou uma prótese de silicone, ela pode ter filhos e amamentar normalmente? Normalmente, não tem problema nenhum. A prótese ela vai atrás da glândula mamária, não interfere em nada com a amamentação, né? Bom, chegaram muitas perguntas, então eu vou tentar fazer essas perguntas aqui de forma rápida. A Márcia Prado pergunta para o Dr. Vandir: minha filha de 14 anos quer fazer uma cirurgia no nariz. Já é seguro fazer esse tipo de intervenção? Seguro, sim, né? Mas não é indicado, porque 14 anos, a criança, adolescente ainda está em desenvolvimento, então a cartilagem, o osso do nariz ainda está crescendo. Então é ideal que se espere que o crescimento termine para que aí sim se avalie a necessidade de fazer a cirurgia. Eu esperaria uns 2 anos pelo menos. Até os 16? Até os 16, no mínimo, né? Aí depende de cada caso, né? Teria que avaliar. O Márcio do Centro pergunta para a Miriam: como medir se estamos só valorizando o ter e quanto isso é prejudicial para as crianças? Medir o ter, isso vai de cada um, né? Que busca ele tem na vida, né? O que ele busca, o que o satisfaz mais, né? Agora a criança, ela aprende em casa. Não é? Até de uma forma muito sem ser percebida pelos pais, eles estão ensinando, não é? A criança que já vê a mãe participando de várias cirurgias, se submetendo a várias cirurgias, participando de muitos trabalhos de beleza, de botox, tudo isso que consta, né, ela cresce acreditando que isso é o real, é o que ela conhece, né? Então, isso seria um parâmetro da família, né? Esse cuidado. Porque senão a vida passa a ser só a beleza estética, só alguns o ter, né? Seja o ter beleza, ou ter dinheiro, ou ter um carrão. Quem tem quem não tem não é, né? E isso tudo é da família. A família forma ou deforma.
as personalidades. Questão de educação. Isso. A Solange da Ponte São João pergunta para o Dr. Vandir. Tem gente que mesmo estando fora do peso, acha que a cirurgia plástica será a solução dos problemas. Vai entrar na sala de cirurgia gordo e sair um exemplo de beleza. Isso é possível? Infelizmente não. Né? Seria até bom se a gente pudesse fazer isso, mas não é possível. Lógico que algumas coisas podem ser operadas e corrigidas mesmo o paciente estando acima do peso. Né? Um exemplo, né? Se a pessoa está um pouco acima do peso e tem uma mama muito grande, ela pode reduzir a mama. Agora, a cirurgia de abdômen, lipoaspiração, outros problemas, o ideal é que se perca peso antes. Mesmo no caso da mama, o ideal é que se chega a um peso melhor, né, a uma condição mais saudável para fazer a cirurgia. Né? A cirurgia plástica é um caminho de se chegar à saúde. Né? Muitas vezes ela ajuda a pessoa não só a adquirir autoestima, como ajuda também a poder praticar algum esporte, né? Às vezes aquele excesso de mama, excesso de abdômen vai atrapalhar o condicionamento físico. Então a gente deve sempre buscar a saúde, né? Ver a beleza como uma consequência da saúde. Pois é, Miriam, mas assim, pegando o gancho do doutor, em muitos casos a cirurgia plástica pode também ajudar a pessoa a melhorar a autoestima. Claro. Vamos aos obesos, por um exemplo. Muitos precisam passar por uma cirurgia plástica, não é? Então, eu acho que a cirurgia plástica pode ser tratamento, saúde para muitos casos, né? Não é uma questão, nós estamos falando aqui de exageros, não é? E ter, né, beleza, isso tudo, e aí pode se perder valores, né? Valores humanos, valores éticos. Mas quando você olha no espelho e você gosta daquilo que você está olhando, isso melhora muito a sua vida social, na família, com os amigos? Não, com certeza melhora muito, sim, não tem como negar isso, né? Aí talvez uma questão, né? Eu me aceito como sou, né? Usar o recurso para rejuvenescer, nada errado, tá? Mas às vezes esses exageros é porque a pessoa não se aceita naquilo que ela é, não é? E aí fica uma busca incessante por encontrar algo que não existe. Um ideal de beleza, não é? O ideal não existe. Existe um real. Pois é, a Maria Silva faz uma pergunta mais ou menos nesse... Miriam, as pessoas estão perdendo o controle do próprio corpo e exagerando. Ao invés de buscar ajuda psicológica, essas pessoas acham que vão achar a solução da tristeza no consultório do cirurgião plástico? Não vamos encontrar solução. Tá? Isso é autoconhecimento, né? Uma autoaceitação de limites. Cada um deve buscar se sentir bem o máximo que puder, mas muitas vezes se coloca o milagre de ficar bem numa cirurgia, e isso pode trazer decepção, tá? Porque nem sempre o resultado é aquilo que a pessoa esperava, porque não era aquilo, na verdade. Aquilo, não chega no ponto, né? Já tirei nariz, já tirei pele, já tirei barriga, já tirei, mas ainda estou infeliz, tá? Então buscar essa condição de ficar bem consigo mesmo. Isso é uma terapia importante. Sim, a terapia através de uma análise, né? Agora, doutor, tem casos que a pessoa, para os outros, não está legal, não está bem, mas ela acha que está bem. E aí também... Ótimo! Se ela se gosta como ela é, isso deveria ser o ideal para todos, nos aceitarmos. Temos limites. Temos potenciais, não é? E reconhecer e respeitar limites é muito importante, não é? Ficar bem comigo. Agora eu me aceito como sou? Infelizmente, nosso tempo está esgotadíssimo, mas eu gostaria muito de agradecer. Miriam, muito obrigada pela presença. Espero poder contar aí outras vezes com você aqui no programa. Muito obrigada. Doutor Vandir, muito obrigada pelos esclarecimentos, por esse tempo aí que o senhor dispensou ao nosso programa. Obrigado. Juliano, mais uma vez, obrigada. Obrigado. E muito obrigada a você que nos acompanhou ao longo da última hora. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Até lá.
sociedade atual, agrupada em